tarde, pessoal. Muito bem-vindos a mais um webinar da OMI. Estou mais uma vez aqui com meu amigo professor Antônio Sérgio. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. E vamos falar sobre um assunto bem interessante da parte tributária, né? Porque, afinal, a informação gerada no SPED referente a dezembro tem um Qzinho a mais, ou um Hzinho a mais, talvez. Um H a mais. Legal. Então vamos lá, pessoal. Professor, Obrigado, é com você. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A nossa ideia hoje aqui é fazer um bate-papo, principalmente com você que é o cliente de um escritório de contabilidade, você que é um empresário, você que tem o seu negócio. É claro que estou falando aqui também com os meus amigos da área contábil, da área fiscal, meus amigos donos de escritório, funcionários e pessoal da área tributária de um modo geral. Mas o nosso foco hoje aqui é chamar a atenção para alguns cuidados que as empresas precisam ter em relação ao mês de dezembro, em relação ao inventário. Então eu quero falar principalmente com você, cliente de escritório, você empresário, com relação aos cuidados no seu inventário. Então é bem importante que você depois consiga levar esse vídeo, mostrar esse vídeo para a sua clientela, para os seus funcionários, para que eles também estejam atentos ao que nós vamos falar aqui. Bom, então nós começamos aqui lembrando que é necessário que haja uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma. Por quê? Porque a ideia é que o empresário passe a enxergar, a pensar a parte tributária, o relacionamento com o fisco de uma outra forma. Então, paradigma é um exemplo, paradigma é um padrão, é um jeito de fazer, um jeito de entender, um jeito de ver. E nós temos dito desde quando começou o Projeto SPED que esse é um momento de mudança de paradigma, principalmente para você empresário. Mudar a sua maneira de enxergar, de se relacionar com o fisco, mudar também a sua maneira de se relacionar com o seu contador. O seu contador é seu parceiro, o seu contador ele é o seu consultor. E é dessa forma que a gente precisa começar a trabalhar, começar a enxergar. E lembrar, principalmente, que o fisco faz uso de todas as tecnologias disponíveis no dia de hoje. Então, o fisco ele já consegue enxergar, ele já consegue saber tudo o que acontece na sua empresa. É muito difícil algo que fique oculto, algo que fique escondido dos olhos do fisco, né? Nós até brincamos que vivemos hoje um Big Brother fiscal. Por quê? Porque o fisco ele tem acesso a tudo que está acontecendo na sua empresa. Então, quando eu digo mudar o paradigma é começar a pensar, começar a enxergar de uma outra maneira, de uma outra forma. E tenha a sua contabilidade, tenha o seu contador, tenha os balanços, os relatórios que eles mandam para você como uma ferramenta, como um apoio, como algo que te ajude nas decisões da sua empresa. Olhe o seu contador, olhe o seu escritório como um parceiro, como alguém que está lá para te ajudar. Bom, o projeto SPED, ele é composto de vários programas. São várias obrigações, várias informações que nós temos que mandar para o governo, que a sua empresa tem que mandar para o governo. Então, a gente tem o SPED contábil, a gente tem o SPED fiscal, a gente tem o SPED contribuições, a gente tem a nota eletrônica, que faz parte do projeto SPED, é um dos programas mais antigos dentro do conjunto de programas. A nota eletrônica começou lá em 2008. Nós temos o conhecimento de transporte eletrônico, temos a escrituração contábil fiscal, que é uma obrigação que começou agora. Temos o SAT fiscal, que é o cupom fiscal eletrônico, né? Você que é do varejo já deve estar emitindo o SAT fiscal, ou em breve ficará sujeito à emissão do SAT fiscal. E temos também o E-Social. Então você empresário, você cliente, talvez todos esses nomes, essas siglas que eu estou dizendo, talvez não façam muito sentido, talvez algumas você nem conheça, mas eu trago essa informação para que você entenda, para que você saiba
que a sua empresa ela tem uma série de obrigações a cumprir junto ao governo, junto ao fisco. E cada uma dessas obrigações leva um tipo de informação para o governo, ou sobre as notas fiscais, ou sobre a apuração de ICMS, ou sobre as suas receitas, onde vai ser apurado o PIS e o COFINS, ou sobre o balanço através do qual você vai pagar imposto de renda. Enfim, são muitas obrigações que se juntam num computador lá do governo e com isso ele faz a fiscalização. Então você já deve saber que hoje muitas das fiscalizações elas já são feitas à distância, elas são feitas eletronicamente. O governo nem sempre precisa mais mandar o fiscal na sua empresa. Basta que ele aperte alguns botões e ele já terá o diagnóstico, ele já terá tudo que acontece na sua empresa lá nas mãos dele. Então, aquele tempo que o fiscal vinha na empresa, pedia as notas fiscais, ficava lá um dia, 2 dias, uma semana, um mês na empresa, olhando o documento fiscal, isso está acabando, gente. Isso cada vez menos vai acontecer. Por quê? Quem faz a fiscalização é o computador. Então, veja bem, se o governo faz uso das tecnologias para fiscalizar melhor, nós também, empresários, nós também, profissionais contábeis, temos que fazer uso da tecnologia a nosso favor. Temos sim que contar com ferramentas, contar com sistemas, contar com controles adequados para fazer frente ao que o governo exige, mas não só isso, também para uso, para benefício da nossa empresa, do nosso dia a dia, do nosso negócio, para melhorar a nossa produção, melhorar o nosso trabalho. É claro que não podemos perder de vista a obrigação de atender o governo. Porém, vamos atender o governo, mas sem descuidar das necessidades da nossa empresa. Então, contar com a tecnologia, contar com ferramentas para o nosso dia a dia é de suma importância. Não só para o governo, mas também para o bom andamento do nosso negócio. Desde quando começou o projeto SPED, existe uma discussão muito grande aí nos meios tributários, entre escritório e cliente, no sentido de se definir de quem é a responsabilidade. Muitos clientes acabam dizendo, não, isso é meu contador que tem que cuidar, isso é meu contador que tem que resolver. E o contador, por sua vez, também precisa que essa informação venha num determinado formato, precisa que isso venha de um sistema, e às vezes a empresa fala, não, isso é com o meu pessoal lá do sistema, é o meu fornecedor do sistema que tem que resolver. Quando falamos de SPED, pessoal, quando falamos de obrigações tributárias, nós temos que pensar o seguinte, a obrigação ela é conjunta. Empresa, você empresário, você cliente, o seu fornecedor de sistema, quem cuida da sua ferramenta, do seu sistema, do seu ERP, dos seus controles e também do contador. Cada um fazendo um pedaço para que a gente tenha uma obrigação adequadamente cumprida. Então, o empresário é responsável por fazer a intermediação entre o fornecedor do sistema e o contador, por fornecer as informações da maneira correta. O fornecedor de sistema é responsável por fornecer um sistema que esteja dentro do layout do SPED, que atenda às necessidades do SPED, e o contador é quem vai receber esse conjunto de informação, vai tratar essa informação para enviar para o governo. Agora, o contador sem as informações não tem como cumprir adequadamente o SPED. O empresário sem um bom controle, sem um bom sistema, também não tem como cumprir adequadamente a obrigação do SPED. Então, é uma obrigação conjunta. Os três têm que estar trabalhando de comum acordo para que a obrigação seja cumprida. Quando falamos de SPED, e dentro do SPED é um conjunto de programas, a gente acabou de ver, Mas dentro do SPED eu vou focar hoje na questão do inventário. O inventário é um bloco que está lá dentro do SPED fiscal. Então, para a gente falar de SPED, para a gente falar de SPED fiscal especificamente, eu quero chamar a atenção para a necessidade de ter cadastros
adequados. Os seus cadastros precisam estar em ordem. Para que o programa gere as informações a contento, o seu cadastro tem que estar em ordem. E aqui a gente está falando de cadastro de clientes, cadastro de fornecedores e cadastro de produtos. Então é importante que os seus funcionários estejam treinados, estejam preparados, estejam cientes da importância de fazer o cadastro da maneira adequada. Tendo dúvida, converse com o seu contador, converse com o seu fornecedor de sistema sobre como alimentar as informações em relação a cadastro. Nós percebemos que muitos problemas acontecem no SPED, muitas falhas são identificadas nos arquivos do SPED por problemas de cadastro. Cadastro incompleto, cadastro feito de maneira inadequada ou falta de informação dentro do cadastro. E no cadastro como um todo, uma atenção maior ainda para o cadastro de produtos, que é onde nós vamos fazer a identificação dos itens, a identificação do nosso produto. E quando falamos cadastro de produtos, estamos pensando tanto nos produtos que a empresa compra, que ela adquire, como também nos produtos que a empresa vende, nos produtos que ela comercializa, nos produtos que ela fabrica e revende. Então, esteja sempre muito em contato com o seu contador para você ter certeza que o seu cadastro está em ordem. Uma sugestão que eu tenho dado para os meus alunos, para os meus colegas, é que faça uma revisão cadastral antes de você começar a fazer o envio das novas obrigações do SPED e também para o envio do SPED diariamente. Toda vez que a gente vai dar uma olhada no cadastro, a gente percebe que tem alguma falha, que tem alguma informação que precisa ser melhorada. Agora, a gente vai falar de estoque, a gente vai falar de inventário. Para que a empresa tenha uma informação adequada do estoque, tenha uma informação adequada do inventário, é importante que ela tenha um sistema. Então eu quero trazer aqui para vocês, clientes, a informação da importância de você escolher adequadamente o software que vai te atender nessa necessidade de controlar estoque. Para algumas empresas, quando nós falamos de ter um sistema para controlar estoque, parece algo simples, parece algo comum. Mas quando a gente olha para o universo dos clientes, dos escritórios de contabilidade, ainda é muito grande, por incrível que pareça, e olha que nós estamos aqui, isso acontece em São Paulo, então nós estamos aqui em São Paulo, a gente tem muito essa situação, mas eu sei que estamos com pessoas nos assistindo no Brasil todo, né? Em outros lugares fora de São Paulo também temos esse problema. Muitas empresas não têm um sistema de controle do estoque. Muitas empresas não fazem o controle adequado do estoque. Muitas empresas não fazem controle nenhum, nem adequado, nem inadequado. Não faz controle do estoque. E aí fica nas costas do contador ter que dar um jeito de gerar alguma informação quando ele vai fazer o balanço. Agora a gente vai falar de SPED, quando ele tem que mandar SPED. Lá dentro do SPED tem uma informação que se refere ao inventário. Então, empresário, é muito importante que você entenda que é obrigatório você cuidar do seu estoque. Obrigatório porque a legislação exige que você envie as informações para o governo. Mas não apenas por isso. Você, como empresário, se você tiver um controle adequado do seu estoque, você terá informações muito mais importantes, muito mais substanciais para você tomar decisões, para você tocar a sua empresa. Então, hoje é quase que impensável uma empresa que não tenha um sistema adequado de controle de estoque. Então, para você que não tem sistema, eu trago aqui algumas dicas, algumas sugestões. A primeira coisa é definir, escolher um sistema que seja adequado ao tamanho da sua empresa, ao seu tipo de negócio. Então, definir qual seria o melhor sistema para a sua empresa. Num segundo momento, buscar
os hardwares, buscar os equipamentos necessários para que o seu programa, para que o seu sistema funcione. Aí a gente está falando de computador, está falando de equipamentos, né, onde o teu sistema vai funcionar. Também ter uma infraestrutura adequada ao funcionamento do seu sistema. E, num quarto momento, capacitar os funcionários. Os seus funcionários precisam estar preparados para usar o sistema. Hoje, nós temos a vantagem da tecnologia que pode fazer com que você nem precise se preocupar tanto com os equipamentos, com infraestrutura. Por quê? Porque hoje nós já temos as empresas que nos fornecem sistemas que rodam em nuvem e fazem com que você não tenha essa necessidade de uma infraestrutura tão preparada para essa necessidade. Então hoje, pessoal, quando a gente fala de sistema para controlar estoque, é uma coisa razoavelmente simples. Ainda é comum aquele mito do empresário que imagina que não, o sistema é para grande empresa. Não, eu não posso pagar, eu não tenho como. Gente, hoje nós temos sistemas para todo tamanho de empresa. Hoje qualquer empresa é capaz de ter um sistema. Então, não vamos fugir da nossa necessidade, da nossa responsabilidade, porque não conseguimos pagar, porque não temos sistema para o nosso tamanho de negócio. Não, hoje o sistema é para qualquer tamanho de negócio. Basta você procurar e você vai encontrar ótimas soluções que vão te ajudar nessa questão. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, em termos de controle, em termos de necessidade de você atender ao que o fisco exige, vai depender de um sistema. Não é algo que você vai fazer no Excel, que você vai fazer numa outra planilha, que você vai fazer num controle caseiro. Você precisa ter um sistema. Com relação ainda à questão dos equipamentos, né, é muito importante que a empresa, que o empresário cuide da questão de segurança, né, dos equipamentos que vão ser utilizados, da questão de proteger as informações que vão circular, da necessidade de backups, dos cuidados com senhas de acesso. Isso tudo o teu fornecedor de sistema, a sua empresa que vai lhe fornecer o sistema vai te orientar, vai te ajudar nesse sentido, né? São apenas alguns cuidados que a gente faz a lembrança aqui nesse momento. Então, relembrando e reforçando, pontos de atenção para a sua empresa. Você, cliente do escritório contábil, você, empresário. Então, primeira questão é a adequação do sistema. Quando eu digo adequação do sistema, é que você tenha um sistema preparado para as exigências do SPED. Um sistema moderno, um sistema que esteja à altura daquilo que o governo vai exigir da sua empresa. Segundo ponto, adequação dos cadastros. Cadastros de clientes, cadastros de fornecedores e cadastro de produtos. Isso o seu contador vai te ajudar nesse sentido. Ele vai te dar aí as orientações, quais os tipos de informação que são necessárias que você cuide no seu cadastro. O importante é você saber que o seu cadastro tem que estar em ordem. Então vai chegar um momento que você vai conversar com o seu contador e vai falar, contador, faz uma avaliação aqui do meu cadastro, vê se está tudo certo aqui. Depois, o próximo ponto é a criação de controles internos, né, de processos internos. Aqui, quando eu estou falando na criação de processos internos, eu estou querendo atingir a seguinte situação. Daqui a pouco, eu vou lembrar a vocês, empresários, que nós vamos ter uma nova obrigação chamada Bloco K. O Bloco K é a informação da produção dentro da sua empresa. O governo ele quer saber todos os detalhes da produção. Então, além da importância do sistema na geração dessa informação do Bloco K e também do Bloco H, que é o inventário, a gente vai falar já dele, é muito importante que você tenha processos, uma organização interna no sentido de gerar a informação da maneira correta.
Porque às vezes você tem um sistema, você adquire um sistema, só que o seu pessoal lá na produção não está preparado para alimentar adequadamente o sistema, não tem o controle de material, não tem um cuidado com aquelas perdas. Então a gente precisa ter essa noção de que eu preciso sim de um sistema, mas eu preciso ter uma organização interna para que o sistema seja alimentado adequadamente. Vamos chamar a atenção também para a necessidade do controle das informações de produção para gerar aquele bloco K, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e também a necessidade de realização do inventário físico periódico. Quando falarmos do bloco H, que é o inventário, a gente vai lembrar que é importante que o empresário faça a contagem física, se possível, algumas vezes ao longo do ano. E não apenas uma vez em dezembro, como é comum, né? Se pudermos fazer isso algumas vezes, é importante. Então, são alguns pontos para você empresário, para você cliente do escritório, estar atento. E havendo dúvidas em qualquer desses pontos que eu coloquei, converse com o seu contador ou converse aqui com a gente também na OMI, que a gente consegue te dar aí alguma ajuda nesse sentido. Bom, agora a gente vai falar do bloco H, que é o inventário físico. O inventário físico que é a contagem das matérias-primas, das mercadorias, dos produtos que você precisa fazer lá na sua empresa. Então, eu elenquei 4 pontos que são importantes dentro desse assunto, dentro desse tema, inventário. Primeira coisa, o inventário deve ser feito periodicamente e não apenas uma vez por ano. Embora o envio da informação para o governo seja uma vez por ano, se nós pudermos fazer essas contagens algumas vezes por ano, é importante. Todas as empresas que têm inscrição estadual, que comercializam mercadorias, devem fazer o inventário. Inclusive, aquelas que não mandam o SPED. Existe também no mercado aí uma visão inadequada, distorcida, de que a empresa do Simples não precisa ter balanço, não precisa ter controles tão rigorosos quanto as outras empresas. Eu enxergo diferente. Eu enxergo que a empresa do Simples precisa ter os mesmos controles que as outras empresas. É bem verdade que, por enquanto, a empresa do Simples ainda não está mandando o SPED fiscal. Então, esse bloco H que eu vou falar com vocês, a empresa do Simples, por enquanto, não manda. Porém, ela tem que fazer o balanço. E, ao fazer o balanço, as informações que estão lá no balanço devem ser informações corretas. Como é que uma empresa do Simples, que comercializa mercadorias, que tem lá o seu comércio, como é que ela vai ter uma informação adequada do seu estoque? Se ela não tiver controles, se ela não estiver alimentando um sistema adequadamente, da mesma maneira que qualquer outra empresa. Então, o fato de estar no Simples não é motivo para você não controlar o seu estoque. E, reforçando, daqui a pouco a empresa do Simples vai mandar o SPED também. Então, quanto antes a gente puder organizar, puder fazer com que ela também se profissionalize, que ela também cumpra as obrigações, é muito importante. No terceiro item, a empresa deve separar os produtos, os tipos de mercadoria. Quando a gente fala fazer inventário, antes de começar a fazer a contagem física, é importante que seja feita uma organização nos materiais. Que os meus produtos lá no meu estoque, lá na minha fábrica, lá na minha prateleira, estejam adequadamente ordenados para que a contagem realmente reflita a realidade, que eu tenha lá as quantidades corretas, né? Digo isso porque é muito comum em algumas empresas um mesmo tipo de produto estar armazenado em áreas diferentes. E na hora da contagem o pessoal acaba se perdendo porque conta um pouco está num lugar, outro tanto daquela mercadoria está em outro lugar, e aí o pessoal mistura as quantidades. Então, o legal do inventário é você organizar o espaço primeiro, organizar as mercadorias, aí sim você começar a fazer a contagem. E no quarto item, sobre o inventário, eu chamo a sua atenção para o fato de que, dentro do bloco H, existe lá um campo
onde a empresa precisa informar onde estão as suas mercadorias, os seus produtos, as suas matérias-primas. Quando eu tenho matéria-prima minha que está fora da empresa, eu também preciso identificar isso de maneira segregada dentro do meu bloco H. Por exemplo, aquela empresa que manda fazer industrialização em terceiros. Quando ela manda a matéria-prima para ser industrializada, e ela vai fazer o inventário, e esse inventário ocorre numa data em que não foram retornadas ainda aquelas matérias-primas ou os produtos industrializados, essa empresa precisa pensar que uma parte das matérias-primas dela estão lá no industrializador. Ela tem que identificar isso dentro do bloco H. Ela precisa dizer que uma determinada quantidade de matéria-prima está lá dentro da empresa, mas que outra parte daquelas matérias-primas estão no industrializador A, no industrializador B, no industrializador C. Ela precisa identificar cada um dos locais aonde hajam matérias-primas dela. Isso é um detalhe que muitas vezes acaba passando despercebido. Então é importante. Eu citei aqui o exemplo de uma empresa que manda fazer industrialização fora, mas nós podemos ter essa situação com empresas que têm mercadorias que estão em conserto, com empresas que têm mercadorias que estão emprestadas, com empresas que guardam suas mercadorias num armazém geral. E tanto quem mandou a mercadoria que está lá em outro local precisa informar isso dentro do SPED, como aquela empresa que está com a sua mercadoria também precisa informar isso dentro do SPED dela, de modo que o governo vai cruzar as informações. Eu estou dizendo que tem uma quantidade de matéria-prima lá no meu industrializador, isso está no meu bloco H. O meu industrializador, no bloco H dele, também vai dizer que lá na empresa dele existe uma quantidade de matérias-primas minhas que estão lá com ele. Então é um ponto também que não podemos esquecer dentro do tema bloco H, dentro do tema inventário. Então preparem-se, se organizem, conversem com os seus contadores, conversem com os seus funcionários, para que no dia 31 de dezembro, ou no dia 30, ou no dia 2 de janeiro, vocês façam a contagem e encaminhem essa contagem para o seu contador. E vejam, procurem fazer isso, encaminhar o mais breve possível. Eu lido muito com o pessoal dos escritórios de contabilidade, porque eu leciono no SESCOM, leciono no Sindiconte, faço palestras no CRC, então eu estou muito em contato com o público da área fiscal, da área contábil. E acontece que, quando estamos lá no mês de abril, que é o mês em que devem ser enviados, era um mês, né, onde a gente enviava a DIPJ, agora já não é mais a DIPJ, agora é a ECF, e tem também o SPED contábil, que é enviado em junho. Quando está quase no meio do ano, ainda existem muitos clientes que não mandaram a informação do estoque, que não mandaram inventário para o contador. Então, como é que pode, no mês de abril, não ter enviado ainda para o contador as informações do inventário, as informações do estoque? Então, pessoal, vamos tentar fazer da maneira adequada. Vamos lembrar que o fisco está olhando para a nossa empresa, está olhando para as nossas operações, está recebendo nota eletrônica. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, vamos fazer a contagem no final do ano e vamos mandar com a maior brevidade para o nosso contador. Bom, agora, depois desse gole de água, nós vamos falar do bloco K. Então, bloco H foi o meu inventário. O estoque na data de 31 de dezembro de, no caso, 2015. Vou fazer a contagem do estoque e essa é uma informação que eu preciso passar para a minha contabilidade. Daqui a pouco vai começar a vigorar, esse daqui a pouco é em 2016, vai começar a vigorar o bloco K, que é o controle da produção e do estoque.
Então, no bloco K, eu vou informar para o governo o meu modelo de produção, como é que eu fabriquei os meus produtos, quais as matérias-primas que eu utilizei, quantas peças eu fiz, quanto de matéria-prima eu gastei. Então, é uma informação constante, é uma informação que eu vou enviar mensalmente, diferente do inventário do bloco H. Bloco H, a gente manda uma vez por ano, faz a contagem lá em dezembro, depois lá no arquivo do SPED de fevereiro a gente manda a informação do estoque em dezembro. O bloco K é uma informação que vocês vão mandar mensalmente. Então, quem é que vai mandar essa informação do bloco K? São as indústrias, são as empresas equiparadas à indústria e são os atacadistas. Essas 3 categorias de empresa que vão mandar essa informação chamada bloco K. Existe um calendário. Esse calendário ele escalonou a data da obrigatoriedade, então nós vamos ter agora em 2016 as empresas com faturamento acima de 300 milhões, que vão ficar obrigadas a partir de janeiro de 2016. Depois nós vamos ter em janeiro de 2017 as empresas com faturamento acima de igual a 78 milhões, né? Acima, igual ou maior que 78 milhões. E depois nós vamos ter lá em janeiro de 2018 os atacadistas, as demais empresas que não entraram em 2016 e em 2017, os importadores e os equiparados à indústria. Todos esses vão mandar nessas datas. Então, uma parte das empresas já vão começar a mandar agora essa informação do bloco K. Aquelas que não vão começar a mandar agora devem aproveitar esse período para se organizarem, para ter os seus sistemas funcionando adequadamente, para treinar os funcionários, para trocar informações com a sua contabilidade, checar se eles estão conseguindo validar, se eles estão recebendo adequadamente. Esse período é para a gente aproveitar para se preparar, pessoal. Bloco K era para começar agora em janeiro de 2016 para todas as empresas. Mas houve muita reclamação, muita chiadeira, o pessoal falou que não estava preparado, que é muito difícil, que é muito complicado. Aí o que o governo fez? Prorrogou. Prorrogou com a ideia de nós nos prepararmos. Nós temos que nos organizar. Então, quem não tem ainda esses controles, quem não está preparado, que busque um sistema, que busque preparação, que busque orientação, que converse com o seu escritório para ter essa informação funcionando ainda neste ano, para que você não tenha problemas. E eu lembro o seguinte, bloco K, a informação de controle da produção e do estoque, é um modelo de informação digital que eu vou mandar para o governo. Mas se eu sou indústria, eu já estou obrigado a ter essa informação em algum outro formato que não seja aquele do SPED. Então, a qualquer momento, pode chegar na sua empresa um fiscal e te pedir essa informação. Ele fala, me dá aí o livro de controle da produção e do estoque. Me dê aí os seus controles da produção e do estoque. E aí não adianta você dizer para ele, eu não estou obrigado agora, é só em 2018, só em 2017. Não, você está obrigado agora sim. Lá em 2017, lá em 2018, o que você precisa é mandar a informação neste formato digital. Mas a obrigatoriedade de controlar tudo o que acontece na sua produção, ela já existe hoje. Hoje pode aparecer um fiscal e pedir essa informação para você. É bem comum quando há uma obrigação e o governo prorroga, que as pessoas esqueçam o assunto, as pessoas deixem de pensar, deixem de se preocupar, deixem até de tratar esse assunto. E eu sempre chamo a atenção das pessoas nesse sentido. Gente, se o governo prorrogou, é porque a coisa é complexa, você tem que se organizar. Você tem que aproveitar esse tempo para se organizar. Tudo bem? Bloco K. Vocês estão vendo aí no material, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas existe um material onde eu estou mostrando uma ordem de produção.
Esta ordem de produção é para exemplificar, para lembrar que as informações que vão alimentar o bloco K, elas são oriundas das ordens de produção. E é para deixar muito claro para você, que bloco K não vai dar para o seu contador fazer para você. Para deixar muito claro que bloco K não vai dar para fazer no escritório. Você tem que ter um sistema na sua empresa. Você tem que alimentar esse sistema. E vai alimentar como? Com nota fiscal? Não, nota fiscal vai ser lançada lá em outro lugar no SPED. No bloco K eu vou lançar as ordens de produção. E nessas ordens de produção eu vou informar o que eu estou fabricando e as matérias-primas que eu utilizei. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês que lá dentro do bloco K eu tenho que mostrar a ficha técnica do meu produto. A ficha técnica é dizer para o governo como é que eu fabrico, o que é que vai, quanto vai. Então nós temos como exemplo aí um macarrão, a fábrica de macarrão, aquela empresa que vende macarrão congelado lá no supermercado. Aquelas caixinhas de macarrão, que eu não preciso dizer a marca aqui, que vocês já devem estar lembrando. Caixinha de macarrão lá no supermercado. Aquela indústria, ela precisa dizer para o governo como é que ela fez aquele macarrão, o que tem lá dentro daquela caixinha. Então aí no nosso exemplo, a gente está exemplificando, mostrando o seguinte, né? Que esse macarrão, ele tem lá 0,2 de molho ao sugo, né? 0,2 litros de molho ao sugo, tem 0,006 de gramas de alho, tem espaguete, 300 gramas de espaguete, tem azeite, tem salsinha. Então, molho, alho, espaguete, azeite, salsinha. É a fórmula do macarrão. E aí eu vou dizendo a quantidade de cada um desses ingredientes. De modo que quando eu disser para o governo, olha governo, fabriquei 100 quilos, 1000 quilos de macarrão, 1000 caixas de macarrão, ele já sabe tudo que foi de matéria-prima para esse macarrão que eu produzi. Quer mais detalhe que isso na mão do governo? Ele vai saber tudo que acontece aí na sua empresa. A gente tem um outro exemplo, que é o exemplo da caneta. Uma empresa que fabrica caneta. Ela tem que mostrar para o governo a fórmula que ela faz para fabricar uma caneta. Então, na nossa caneta, o que vai? Temos aí a tinta azul, o corpo acrílico, a tampa inferior, o tubo plástico, a ponteira e a tampa superior. Cada um dos componentes da minha caneta. Então, toda vez que eu disser para o governo que tiver lá uma nota, emitindo uma nota lá com 1000 canetas, o governo já sabe quanto eu gastei de plástico, quanto eu gastei de tinta, quanto eu gastei de tampa, quanto eu gastei de ponteira. Ele sabe tudo, sabe tudo. Então, o seu produto vai ser destrinchado nas mãos do governo, para o governo entender o que você gasta, como é que você gasta. Então, pessoal, é necessário que tenhamos uma atenção muito grande com essas questões tributárias. A gente já não vive mais aquele tempo em que eu contratava um escritório de contabilidade e eu ia cuidar de outros assuntos e tudo que fosse relativo ao governo eu dizia, não, isso é coisa do meu contador, isso o meu contador resolve, isso é responsabilidade do meu contador, isso não é comigo. Não, gente. Hoje, todos os assuntos precisam ser divididos. As responsabilidades precisam ser partilhadas. Por quê? O contador tem sim o papel final de mandar a informação, de olhar o que está sendo enviado, mas o contador precisa que a informação chegue para ele e chegue para ele num determinado formato adequado para ele alimentar os programas do SPED. Então, é responsabilidade conjunta. Por isso que eu falei lá no começo, mudança de paradigma. Não tem mais aquela coisa de, não, isso não é comigo, isso é ele lá que tem que se virar. E vocês podem achar estranho eu falar isso, mas isso acontece todo dia. Se vocês conversarem com os meus amigos contadores, vocês vão ver que isso é muito mais comum do que parece. O contador precisa lá da informação do estoque, o empresário, não, você tem que resolver isso aí, você tem que fazer lá no escritório. Então, não estamos mais nesse mundo, gente. Bom, eu trouxe um exemplo para vocês
de uma situação que é verídica, que tem a seguinte história. Uma determinada empresa estava numa situação muito positiva, estava vendendo bem, o mercado estava em ascensão, estava tudo indo às mil maravilhas, quando de repente chegou lá um fiscal. E a chegada desse fiscal quase derrubou o mundo da empresa, né? A empresa começou a sentir que o seu mundo estava desabando. Por quê? Porque esse fiscal fez uma solicitação e a empresa não foi capaz de atender a essa solicitação. O fiscal pediu os XMLs, as notas eletrônicas de um determinado período. E vocês sabem de uma coisa? A empresa não tinha os XMLs para apresentar. Sabe o que a empresa entregou na mão do fiscal? DANF. Aquele papel quadrado. DANF. Sabe o que o fiscal falou? Isso não vale. Isso não é documento fiscal. Documento fiscal é o arquivo eletrônico. É o XML. E ele multou a empresa. E multou bastante a empresa. Por quê? Porque cada XML que você não apresenta, você leva uma multa por cada um dos XMLs não apresentados. E é uma coisa aparentemente simples, uma coisa que a gente pode dizer que é até comum, mas que muita gente não guarda. Muita gente nem sabe o que é o XML. Às vezes o empresário colocou lá uma pessoa para trabalhar, para emitir nota, que a pessoa não tem lá o conhecimento adequado, não sabe o que é XML, não sabe o que tem que fazer, não sabe o que tem que guardar. A gente tem aí a figura do emissor gratuito de nota eletrônica do governo, que ao mesmo tempo que ele parece uma ajuda, ele traz um risco muito grande para a empresa. Traz um risco muito grande no sentido de que ele não tem uma série de funcionalidades que poderiam facilitar a vida da empresa. Então, quem usa um emissor gratuito, ele precisaria ter a disciplina de guardar o XML, de extrair o XML lá de dentro do sistema, guardar esse XML em um determinado lugar, abrir um e-mail, mandar para o seu cliente, abrir outro e-mail, mandar para a transportadora, fazer um backup dessa informação. Agora, pensa no universo das pequenas empresas. Elas vão ter tempo de fazer isso? Elas vão ter conhecimento para fazer isso? Elas vão lembrar de fazer isso? Então, a empresa recebe a mercadoria. Junto com a mercadoria vem naquele papel, que é o DANF. A empresa pega aquele DANF e manda para o escritório contábil. Ela acha que está tudo resolvido. Ela acha que não vai ter problema nenhum. Que é o que aconteceu com essa empresa do nosso exemplo aí. Então, até nisso, você tem ferramentas, você tem a tecnologia que te ajuda. Se você tem lá um sistema adequado, um sistema particular para emitir as suas notas fiscais, o sistema vai fazer uma boa parte desse trabalho para você. Ele envia o XML para o seu cliente, ele envia o XML para a sua transportadora quando for necessário, ele faz o backup, ele guarda essa informação. Então, às vezes, o empresário, ele faz o raciocínio, não, eu não quero gastar com o sistema, porque tem lá um gratuito. O governo me dá um sistema gratuito. Mas o tamanho do risco que ele está correndo usando o sistema gratuito, às vezes ele nem faz ideia, que é o que aconteceu com essa empresa aí. Não faz ideia do tamanho do risco. Então está economizando aí R$300, R$500, mas está correndo um risco de milhões em caso de fiscalização. Então pesquise, vá atrás, busque informação, você vai ver que um sistema vai te ajudar muito, vai facilitar também a hora da emissão da nota, porque para emitir uma nota fiscal no sistema gratuito, tenha paciência, é difícil. E num outro modelo de sistema, você pode ter a maior parte da informação já parametrizada, de modo que seu funcionário consiga emitir com muito mais facilidade. A gente tem um outro exemplo também de situação de fiscalização. Uma outra empresa foi fiscalizada, Fazenda de São Paulo. Foi fiscalizada através do quê? Através do SPED. Recebeu lá uma fiscalização que veio por intermédio do SPED. Mas o fiscal, quando veio, já veio com tudo pronto, gente. Já estava com tudo apontado.
Ele só foi lavrar o auto de infração. No SPED dessa empresa foram encontrados 342, acho que é 342 erros, 342 inconsistências. A multa, em média, para cada inconsistência é R$ 1.900. Valor do auto de infração que essa empresa levou? 600 e poucos mil reais. 662 mil reais de multa por falhas no SPED. Lembra que eu falei lá no começo, cadastro? Falei, dá uma olhada no seu cadastro, faz uma revisão junto com o seu contador, tenha lá os seus produtos com todas as informações, tem dúvida, pergunta, parametriza bonitinho o teu sistema, porque acontece isso depois. E as empresas ainda não estão muito atentas, né? O fisco ainda não começou a fiscalizar da maneira que ele pode, gente. Ainda não começou a fiscalização efetiva. Que a hora que o fisco resolver fiscalizar realmente todas as empresas, com todas as informações de SPED, de inventário que ele tem lá, sai de baixo. Eu não quero nem ver como é que vai ser a nossa vida. Então a gente tem alguns casos pontuais. Eu trouxe aí dois casos para vocês, de duas empresas que foram fiscalizadas e quase quebraram por isso. Uma delas, essa do auto de infração de 600 mil, está discutindo ainda. Por detalhes, falta de preparo do pessoal, falta de sistema, falta de ouvir o contador. Então, eu trouxe aqui também, para complementar tudo que nós estamos falando, uma informação de outros procedimentos que estão acontecendo lá nas esferas de fiscalização, pessoal. Aqui a gente falou de SPED, mais especificamente a gente falou de SPED fiscal, mas talvez num outro dia a gente venha aqui para falar de SPED contribuições, a gente vem aqui para falar de nota eletrônica, que está acontecendo também uma série de mudanças na nota eletrônica que vocês precisam estar atentos, já que são vocês, empresários, os seus funcionários que emitem a nota eletrônica. Então, em janeiro a gente está voltando aí com algumas informações nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que, além das informações fiscais, nós ainda temos várias outras fontes de informação para o governo, que alimentam o governo. Vocês já devem ter ouvido, e se não ouviram, vão ouvir, a informação de que talvez no ano que vem, talvez já no ano que vem, a sua declaração de imposto de renda pessoa física, a minha declaração de imposto de renda pessoa física, ela já vai vir semi-pronta. A declaração de imposto de renda já vai vir quase pronta. Mas como assim? Como vai vir pronta? Se quando a gente vai fazer o imposto de renda em casa, a gente fica procurando os recibos, procurando informação, tentando lembrar o que aconteceu, indo atrás da empresa. Nós que vamos fazer a nossa declaração, a gente tem um trabalhão para juntar as informações e ainda a gente fica em dúvida. O governo já tem tudo isso prontinho lá nas mãos dele. Ele vai te mandar a sua declaração quase pronta. Você só vai passar depois para o seu contador fazer a análise, fazer a checagem, fazer os ajustes necessários. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que olha o nível de informação que o governo tem nas mãos. Olha o avanço tecnológico que o governo está se beneficiando dele. Ele vai mandar para nós tudo o que aconteceu com a gente no ano anterior. Então, se nós não seguirmos as regras, se nós não ouvirmos os profissionais que são responsáveis pela nossa contabilidade, se nós não nos prepararmos em termos de equipamento, de tecnologia, a gente está correndo muito risco. Então, nesse nosso slide aqui, eu trouxe alguns exemplos só para vocês terem ideia de como é que o governo está trabalhando. Então, existe lá uma declaração chamada DIMOB. Quem é que manda essa declaração? São as imobiliárias. Mandam informação sobre compra de bens, compra de imóveis, venda de imóveis, apartamento, casa, sítio, terreno, construção.
Então, toda vez que você comprar ou vender qualquer tipo de imóvel, essa informação chega lá na mão do governo. A imobiliária que fez a intermediação, o cartório que trabalhou em cima dessa situação, manda essa informação para o governo. Essa é uma delas. Aí nós temos uma outra chamada DMED. DMED é a Declaração de Serviços Médicos. Então, os nossos gastos com médico, com plano de saúde, consultório, com dentista, tudo isso já está lá na mão do governo. Hoje, se você coloca na sua declaração um gasto com dentista que você não fez, ou se você se equivocar no valor, o fisco ele já cruza lá a informação e na hora ele já percebe que há alguma falha. Temos uma outra declaração chamada DIMOF. A DIMOF é a declaração que os bancos enviam para o governo, que os bancos mandam para o governo. A DIMOF leva as informações financeiras da sua empresa, para o governo também. Aí temos os próprios bancos, né? Os bancos eles têm os seus demonstrativos, as suas informações que precisam ser encaminhadas para o governo. E temos os DETRANs. Então, comprou carro, comprou lancha, comprou barco, comprou moto, comprou qualquer veículo automotor, a informação já vai chegar lá nas mãos do governo. E no caso das empresas, além das informações fiscais, o governo está olhando o nível de gasto com água, com luz, com telefone, as compras, vendas. Então, gente, é tudo. Por isso que o título desse nosso slide aí é Big Brother Tributário. Por quê? O governo enxergando 24 horas o que está acontecendo com a sua empresa. Então, é muito importante a gente estar preparado para esse mundo novo. Quero sugerir aqui, finalizando essa parte do nosso bate-papo, né? Depois acho que a gente ainda tem aqui um tempo para perguntas, né? Mas quero sugerir um livro que trata desse mundo novo, desse novo paradigma, dessas informações eletrônicas, que fala sobre o SPED, mas fala para o empresário, fala na linguagem do empresário, para ele entender o que está acontecendo, como é que ele se prepara, como é que ele se organiza para esse mundo novo. O nome do livro é SPED nas Pequenas Empresas, é da editora Trevisan, vocês podem encontrar na editora Trevisan ou através do meu site, que é o portaldosped.com.br. Nesses dois caminhos vocês conseguem encontrar, é uma literatura bastante adequada para você, empresário. E temos aí o meu currículo e uma sugestão agora mostrando a capa do livro e um DVD também que fala sobre o Bloco K para quem tiver necessidade desse tipo de informação. Acho que agora a gente vai abrir um espaço para bater um papo aí com os companheiros que estão aí fazendo as suas perguntas. Vamos ouvir um pouco aqui também o Marcelo, que vai... Tudo bem, professor? Professor, parabéns pela Muito palestra, obrigado. Muito esclarecedora, sobre um detalhe muito importante, vários detalhes muito importantes que o contribuinte tem que estar atento. E eu queria abrir com duas perguntas minhas mesmo. Sim, vamos lá. Enquanto o pessoal já está aberto, vocês podem pôr aí no chat as suas questões que a gente vai responder. Duas minhas, para começar. Vamos lá. Primeiro, eu queria que o senhor, você já falou isso, mas queria que desenhasse um pouco mais qual é a relação entre essa entrega do Bloco H e o imposto de renda da empresa que vai ter que ser entregue lá em abril. Bom, o Bloco H, ele recebe a informação do estoque, a informação do inventário. O inventário é o ponto que vai fazer o cruzamento lá com o meu custo, e o meu custo é que vai definir o meu lucro, e o meu lucro é que vai ser a base para a tributação do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o estoque, o inventário, é um ponto que o governo ele fica muito atento, e ele está aperfeiçoando cada vez mais esse olhar para o estoque. Por quê? Porque dependendo da movimentação que acontece no estoque, no meu inventário, é que vai resultar no meu lucro ou não.
até no meu prejuízo. Então o governo ele olha e ele exige que realmente a informação seja adequada para ele ter a segurança de que aquele lucro que está sendo tributado é realmente o lucro real, como o próprio nome já diz. Então, não ter um cuidado adequado no estoque, no inventário, chama muito a atenção do governo. E antes a gente tinha um descuido com essa informação, porque dependia do fiscal vir na empresa, contar as mercadorias, olhar as notas fiscais do ano todo. Hoje não. Hoje o governo tem a nota eletrônica. Seja você varejo, seja você emissor de nota eletrônica, ele já sabe tudo que você compra item a item. Ele já sabe tudo que você vende item a item. Então é só ele apertar um botão para ver se aquele inventário que você está mandando dentro do SPED, se ele está correto. Então é crucial para a apuração do imposto devido à informação correta do inventário. Ou seja, o lucro líquido que o empresário vai pôr no bolso depende da informação do controle de estoque. Exatamente. Legal. E o dinheiro que também o governo quer colocar no bolso dele depende do estoque que você está informando. Então, se ele perceber que aquela informação não está correta e que não está entrando no bolso dele o que ele espera, ele vem atrás de você. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o inventário. Legal. Segunda pergunta é um pouco polêmica. Vamos lá. E sobre uma parte que você martelou bastante, que a gente sabe que é muito importante, que é o cadastro. Sim. Tá? Em alguns setores, em alguns segmentos de empresas, por exemplo, de confecção, de moda, de sapato, o pessoal tem a mania de usar um negócio chamado grade de cor e tamanho. Tá? Então, ele tem lá um produto que é, por exemplo, uma blusa branca, que, na verdade, são 20 produtos diferentes, né? Porque você tem diversas... A blusa branca você tem diversos tamanhos, né? ou às vezes é só uma blusa de tal modelo que você tem numa grade. Então, é muito comum você pegar uma nota fiscal desse cara e ver lá, blusa, quantidade, 200, tá? E na descrição da nota fiscal, com um código só, e na descrição da nota fiscal sendo tantas vermelhas, tantas amarelas, tantas azuis, em tamanhos sortidos entre 38 e 44. O que você tem a dizer sobre isso, professor? Eu diria que para controlar uma empresa que está recebendo uma nota desse jeito é muito complicado. Muito complicado por quê? Porque você tem produtos diversificados no seu estoque, que você provavelmente venda também de maneira separada, é claro, né? Você vai vender de uma cor, de outra cor, de um tamanho, de outro tamanho, e nas suas notas eletrônicas, esses produtos estarão individualizados. Se eles estão individualizados na sua nota eletrônica, você precisaria ter um código para cada um. Então, para fins de controle, o ideal é que isso estivesse separado. Ou que seja, eu fizesse o controle no meu estoque separado, cada um com o seu código. Tá? Então, o ideal seria isso. Recebendo dessa maneira que você falou, nossa, coitado de quem depois tiver que fazer o sapato, mesma coisa, né? Olha, o sapato sendo do modelo tal, quantidade 500. E aí você vai ver, tem tudo que é tamanho, tudo que é cor lá dentro. Tá? São até fichas técnicas diferentes lá atrás, né? E quando a gente pensa no bloco K, lá no bloco K, eu preciso dizer para o governo a quantidade consumida de matéria-prima em cada um dos produtos que eu vendo. Então, quando eu tenho lá um sapato tamanho 35 e outro sapato tamanho 42 com outra sola, a quantidade de matéria-prima que eu gasto em um e em outro é diferente. Então, o ideal é que eu tivesse fichas técnicas diferentes para eu poder mostrar para o governo exatamente o meu consumo de matéria-prima em cada um dos produtos que eu comercializo. Por isso que eu falei lá da questão de criar processos, de ter uma organização interna para alimentar o sistema adequadamente. Legal. Porque, por melhor que seja o sistema, se a alimentação não for adequada, eu posso ter problemas. Legal. Rep fez uma pergunta que eu já ouvi outras vezes, tá? Para empresas de prestação de serviço, onde os materiais estão embutidos na prestação de serviço, a contagem de estoque se faz necessária? Empresa de prestação de serviço, ela só presta serviço? Repete para mim só um pouquinho. Empresas de prestação de serviços, onde os materiais estão embutidos na prestação de serviços. É material que você consome na prestação de serviço. É REP o nome? REP. Então, REP, a princípio,
pensando que é uma empresa de prestação de serviço apenas e que são materiais usados na prestação de serviço, para fins de SPED, a gente não necessitaria ter o controle de estoque. Agora precisa ver contabilmente como é que a contabilidade controla esses materiais, já que são utilizados na prestação de serviço, devem compor o custo. Pode ser que a sua contabilidade exija um controle para fins de detalhar e definir exatamente o custo. Olhando para o que a gente falou aqui, bloco H, bloco K, não seria necessário. Legal. E a Emanuela e a Jéssica fizeram 2 perguntas Sim. referentes a atacadista, que eu vou resumir numa pergunta só para você. Tá bom. Qual é o prazo para as empresas atacadistas apresentarem o bloco K e quais informações estão no bloco K de uma empresa atacadista? Tá bom. Então vamos lá. Jéssica e Emanuela. Jéssica e Emanuela, boa tarde para vocês. Quero só chamar a atenção, pessoal, para vocês que estão nos assistindo. Nós, há umas 2 semanas atrás, fizemos um outro vídeo que foi destinado mais aos profissionais da área fiscal, da área contábil, onde eu entrei um pouquinho mais em detalhes falando do cadastro, que tipo de informação que vai lá, tipo do item, o código e tal. Então, quem tiver interesse, dá uma procurada aí no site que a gente tem um outro vídeo tratando também da questão do SPED. Hoje está no canal lá do YouTube. Né? Está lá no canal. Hoje, como nós estamos falando mais para o empresário, então alguns aspectos técnicos eu acabei não comentando porque o meu interesse hoje foi falar com o empresário. Nós vamos fazer assim, quando a gente mandar para todo mundo, todos vocês vão receber o link do YouTube desse vídeo aqui, do vídeo desse webinar. A gente manda o link do anterior também, não custa Legal, nada, né? Bacana. Então, respondendo à questão do atacadista. O atacadista deve começar a enviar o bloco K a partir de janeiro de 2018, por enquanto é a legislação que nós temos hoje, janeiro de 2018. O atacadista, dentro do bloco K, ele vai mandar as informações do estoque. Então lá no bloco K nós temos vários registros, o registro que vai ao estoque é o K200. K200 é onde eu vou mostrar o meu estoque. Vou mostrar o meu estoque quando? Mensalmente. Todo final de mês eu tenho que ter lá o estoque e mando para o governo. É o bloco H mês a mês. É como se fosse o bloco H, só que agora mensal, né? O atacadista, ele não precisa demonstrar o processo de fabricação. Assim como aquela empresa também que é equiparada à indústria e que não faz nenhuma modificação no produto, o registro que eles vão apresentar dentro do bloco K é o K200, só que o que muda para eles? Muda a necessidade de ter que enviar essa informação mensalmente. Tá bom, Jéssica? Mais perguntas? Vamos lá. Os colegas de Pernambuco aí participando, sejam bem-vindos, um abração aí para a turma de Pernambuco. A obrigatoriedade do bloco K, ela é nacional. Embora sendo nacional, cada estado faz a sua regulamentação interna. Então, estou entendendo que o estado de Pernambuco deve ter regulamentado de acordo com o ajuste CINIEF. A gente tem um ajuste CINIEF, a gente tem o ato COTEP 9 de 2008. Todos esses instrumentos trazem a obrigação do bloco K. Trazem a obrigação do bloco K. Então, se está no ajuste, se está no ato COTEP, o Brasil todo precisa cumprir. A única coisa que eu recomendaria para os colegas de Pernambuco é dê uma confirmada aí na fazenda do seu estado qual foi o dispositivo legal que Pernambuco regulamentou a obrigatoriedade da entrega a partir de janeiro de 2016. Então, essa entrega ela é válida para o Brasil todo. O único detalhe é que os estados também acabam fazendo a regulamentação interna, mas eu diria para você em Pernambuco que vai ficar obrigado também. Como assim, por exemplo, no Rio Grande do Norte, empresas do Simples já entregam o SPED fiscal. Olha só, pessoal, o Rio Grande do Norte, o Marcelo está dizendo isso porque ele esteve lá há poucos dias conversando com os colegas contadores e foi uma surpresa para nós todos quando ele voltou com essa informação de que lá as empresas do Simples já estão obrigadas a entregar SPED, né, Marcelo? Exatamente. É a regulamentação do Estado. Isso, e só para complementar também o que o Marcelo está colocando, eu há uns 2 anos fui fazer uma palestra lá no Amapá, para um escritório contábil, para os funcionários do escritório contábil lá no Amapá, e lá no Amapá já era obrigado o SPED fiscal para o Simples também
há 2 anos. Tá? Então é só para os colegas aqui do Sul, Sudeste, né? Tem gente que tem esperança ainda do Simples não entrar no SPED. Tem estado que já está exigindo SPED há algum tempo já dos seus contribuintes. Então, São Paulo não será diferente. Legal. E o Ari perguntou qual é o prazo para entrega do inventário apurado em 31/12 no SPED. Ari, então a empresa faz a contagem física no dia 31/12. Essa informação deve estar no arquivo referente ao mês de fevereiro. Então a informação do estoque de dezembro vai no SPED de fevereiro. Quando é que eu entrego o SPED de fevereiro? Ari, se você estiver em São Paulo, até o dia 25 de março. Né? Se você estiver em outro estado, cabe dar uma checada no seu estado, mas geralmente ou é dia 25, ou dia 10, ou dia 15, ou dia 30 do mês seguinte. Então, o SPED de fevereiro, mês de referência fevereiro, que eu entrego em março, é nesse SPED que vai o inventário de dezembro. Legal, a Jéssica fez mais uma pergunta das que eu gosto. Vamos lá. Que já surgiu no outro webinar que a gente fez aqui junto. Vamos lá então. Eu posso enviar o bloco K se eu não estiver obrigado? Boa pergunta e boa iniciativa, né? Você pode enviar sim, se não estiver obrigada, né? Esteja preparada, gere as informações da maneira que o sistema exige, mas não há nenhuma proibição, não há nenhuma objeção de você enviar a informação não estando obrigado. E é uma pergunta difícil, né? Porque normalmente as pessoas elas querem não enviar. Exatamente. Né? Como é que eu faço para não enviar? Eu digo, não tem jeito de não enviar. A hora que você ficou obrigado, você tem que enviar. A Jéssica está perguntando, mesmo que eu não estou obrigado, eu quero enviar. Pode enviar, Jéssica, não tem problema. Mas aí, professor, é o que eu sempre digo, se você trabalhar da forma correta e escolher a ferramenta certa para executar esse trabalho, toda essa obrigação ela pode ser vista como uma simples consequência do trabalho que você faz para gerenciar a sua empresa. Do seu dia a dia. O que a gente sempre fala, olha para dentro, olha para a sua necessidade, olha para a sua empresa. O que o governo está pedindo no bloco H, gente, é posição de estoque. Sabe? Qualquer empresário precisa ter isso, independente do governo pedir, do SPED exigir ou de ter multa ou de ter qualquer outra coisa. Né? Isso é algo necessário. Como que você vai planejar sua compra se você não tem a sua visão de estoque no olho? É um pouco arriscado isso daí. Então, hoje, quando as margens estão se apertando, o mercado está bem apertado, você tem que comprar bem, né? Exato. Comprar bem significa ter um bom controle de estoque. Gente, então é isso. Concluímos mais esse webinar. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. E um obrigado muito especial aqui para o professor Antônio Sérgio, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Se nós não nos vermos mais neste ano, um Feliz Natal para todos vocês. E um ano novo aí cheio de novidades, cheio de organização, cheio de vontade de vencer, vontade de crescer. Muito obrigado, gente. Obrigado.